No quadro de saúde, vamos falar sobre a menopausa. Antes, roda a vinheta. Será uma nova fase na vida das mulheres? Sobre o assunto, nós vamos conversar com o médico, ginecologista e professor de medicina da UBRA, Paulo Sitjas. Seja bem-vindo, professor e doutor. Obrigado pelo convite. Eu acho que é um momento muito importante e eu quero parabenizá-los pelo programa, que Obrigado. Informação é a base do atendimento. E gostaria pessoalmente parabenizá-los dessa iniciativa. Bom, a menarca, doutor, é a primeira menstruação que marca o ciclo reprodutivo feminino, é isso? Tá certo? Exatamente, menarca. Se eu estiver errado, o senhor me corrige, por favor. Bom, a menopausa seria o fim desse ciclo, certo? Exatamente. Agora, a menopausa ocorre durante o climatério? Então, exatamente o que nós temos que esclarecer é o seguinte: existe o climatério pré-menopausa e o climatério pós-menopausa. A menopausa simplesmente é o marco da parada da menstruação. Se considera uma mulher que está em menopausa no momento que ela fica 12 meses sem menstruar. Aí se diz que realmente ela entrou na menopausa. O climatério é o que mais incomoda elas, pré-menopausa principalmente. O que são? Os calorões, o mal-estar, as irregularidades menstruais, né? E algumas alterações, principalmente de sono. E algumas em depressão também. Então, é justamente nesse momento que nós, ginecologistas, temos a obrigação de intervir e avaliar e tranquilizar e tratar essa paciente. O climatério pós-menopausa é aquele que se caracteriza pelas doenças crônicas que vão surgir da parada da produção hormonal, que seria a osteoporose, que é o mais temível, né? Sim. E também as doenças cardiovasculares. Entendeu? Então, a menopausa é o marco dividindo, né, as duas situações. Agora, doutor, o senhor já adiantou a segunda pergunta em alguns aspectos. Eu quero lembrar para você que está em casa, você pode ligar agora e fazer perguntas para o doutor no número 3477-9105. Vou repetir, 3477-9105. A gente está esperando a sua ligação. Doutor, o senhor adiantou alguns fenômenos, né? O famoso calorão. Existe muito folclore também a respeito, né? Existem outras mudanças que acontecem nesse processo, até mesmo de comportamento? Exatamente. O que acontece é, como existe uma diminuição gradual da produção de estrogênio, que é o hormônio feminino, essas mulheres começam a sentir esses efeitos, né? Então, começa a aumentar a irritabilidade, a insônia, né? Muitas delas apresentam isso precocemente. Então, temos que rastrear isso para poder tratá-las, né? Nem sempre, e fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças que podem confundir, né? Sim. Tá? E entre elas, uma doença que é bem frequente é o hipotireoidismo, quer dizer, a tireoide começa a cair a função também. Então, faz parte na avaliação dessa paciente tu pesquisar também a tireoide, avaliar a tireoide também. E essa avaliação, ela deve, o senhor falou num período de 12 meses, ela deve ser feita, por exemplo, em 6 meses, se a mulher desconfiar disso, ou esperar os 12 meses para fazer a avaliação? O ideal é você intervir precocemente, né? Sim. No momento que a orientação que a gente dá a todas é que tenha qualquer sintoma, ou surgiu alguma coisa diferente, porque procure a avaliação do seu ginecologista para que ele oriente, né, e trate precocemente. E qual é a participação do companheiro, do marido, numa hora dessas? A base é o entendimento, compreender que ela está passando uma fase, né, às vezes extremamente ativa, daqui um pouco ela se sente, entre aspas, né, menos mulher, porque começam, né, as alterações hormonais, principalmente, e essas alterações alteram o período menstrual, às vezes não está esperando a menstruação e ela surge, fica irregular a menstruação, né, aquela que vinha já menstruando mensalmente, certinho, começa a menstruar 2, 3 vezes por mês, né? Começa a falhar 1, 2 meses a menstruação e no terceiro aparece, então, e isso deixa a mulher irritada, porque justamente sai fora do padrão. E muitas mulheres trabalham, né? Todas, né? Hoje trabalham até mais a idade mais adiante, mais Sim. avançada, né? E atrapalha profissionalmente elas e atrapalha também na parte conjugal. Mas diminui a libido ou não? Algumas têm. Tá? A interferência nessa situação é muito grande. Né? Algumas, em função de taxa, por exemplo, usar o exemplo da irregularidade menstrual. Né? Então, eu estou sangrando, não tenho como ter relação se eu estou sangrando. Algumas não, né? E essa situação incomoda muito.
E aí o medo que tem dessas pacientes, por isso que o tratamento e a avaliação dos pacientes não é só a parte hormonal da situação, mas a parte psicológica também. Sim. Porque se sentem, às vezes, né, deixados um pouco de lado. E o entendimento do companheiro é muito importante, quer dizer, participar, é como, eu sempre digo, é como se estivesse participando de um pré-natal, em que a gente reforça que o marido tem que acompanhar na consulta. Sim. Nessa situação é importante ele ter o aval dele junto, né? Estou participando, estou ajudando, porque realmente é uma fase muito difícil para elas. Doutor, peço licença, rodou a vinheta aqui no fundo, quando aparece a interrogação é porque temos alguém que ligou, já agradecendo a audiência da Heloísa do Partenon de Porto Alegre. Tudo bem, Heloísa? Tudo bem, boa noite. Boa noite, pode fazer a pergunta para o doutor. Tá, a pergunta é a seguinte, eu já estou na menopausa, estou com 58 anos, e a pergunta é, até quando que a gente vai sentir esses calorões horrorosos? Não existe Obrigado, Heloísa. Obrigado pela audiência, querida. Não existe assim um tempo limite, Heloísa. O que acontece é manejar do ponto de vista de tratamento clínico, medicamentoso. Às vezes se sabe que se usa várias medicações, aí tem que avaliar individualmente você, né? Não é igual para todas, se você tem um perfil para usar este ou aquela medicação, esta ou aquela. Se você não tem, principalmente contraindicação para usar hormônio. Sim. E aí temos alternativas para usar outro tipo de medicação, que são os fito-hormônios que a gente chama, né? Em função, por exemplo, se tiver risco de câncer, né? Se ainda tem útero, se não fez cirurgia, né? Sim. Então isso, e tem como tratar. Não tem um período assim até quando o calorão vai durar. Não se tem um limite para isso. O que importa é tratar e usar todos os recursos possíveis para isso. Agora, doutor Paulo, uma questão. Tem, digamos assim, uma idade onde isso deve ocorrer com, digamos assim, uma média para a idade que ocorra a menopausa, ou existem casos precoce ou até mesmo casos que a menopausa vai acontecer muito tarde do que a gente costuma ouvir falar, por exemplo? Sim. O período que se considera menopausa precoce é abaixo dos 45 anos. Bem precoce, quer dizer, 45 a 50 é o limite. E acima de 55 é tardia. Entendeu? Que ela vai parar de menstruar a partir dessa idade. Perfeito. A gente tem mais uma ligação, é a Valéria do bairro Partenon. Boa tarde, Valéria, tudo bem? Boa tarde. Pode fazer sua pergunta pro doutor, por favor. Assim, doutor, eu entrei recentemente na menopausa e voltou de novo a menstruação. É normal isso acontecer e depois parar de vez? Ou ainda vai continuar no entra e sai? Você já ficou, como eu falei no início, ficou um ano sem menstruar? E agora voltou o sangramento? Voltou uns 4 meses atrás e depois parou. Tá. Desculpe a pergunta, qual é a sua idade? Eu tô com 46. Tá, então necessita uma avaliação com o seu ginecologista novamente para descartar o surgimento de alguma alteração. Principalmente se a senhora está em uso de medicação ou não. Não, não tem nenhuma medicação. Não tem. Então deve fazer uma avaliação. Eu posso já fazer um gancho na pergunta dela, achei interessantíssima. Isso ocorre muito frequentemente. Então, isso nos orienta a fazer uma investigação da camada menstrual, chamada endométrio, que é a camada interna do útero. Então, alguma coisa está estimulando esse endométrio a sangrar de novo. Sim. E aí se faz uma avaliação através do exame comum, que é a ecografia transvaginal, para medir e nos dar se não tem nada no útero, nos ovários, né, geralmente, né? Então tem que investigar. Muito bem. Certo? É a Valéria, né? Obrigado pela audiência. Não tem de quê, obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Olha só, tem uma questão aqui que parece loucura a gente perguntar isso, mas é possível engravidar nesse período? No período de climatério, pré-menopausa, pode acontecer, mas como a deficiência hormonal já existe uma deficiência, existe o risco. Por isso que se recomenda, né, essas mulheres que entram na faixa dos 40 anos, avaliar bem o método anticoncepcional que está usando. Se tem contraindicação a usar medicação hormonal, de preferência a partir dos 45 anos não, pelo risco de trombose, e se ela é fumante, pior ainda, né, não deve fazer isso. E aí usar método alternativo, ou seja, colocar um DIU, por exemplo, né? E a questão maior, usa um preservativo.
Não, mas a gente sabe que pode ter risco de ruptura e acabar tendo uma gravidez. Existe bem menor a chance, né, nessa faixa etária. A partir dos 40 anos começa a declinar bastante a função hormonal. Para isso, a ovulação em si, né? A menstruação é uma coisa, a ovulação é outra. Então, existe um declínio da capacidade ovulatória das pacientes das mulheres nessa faixa etária, e aí tu tem o menor risco de gravidez. Sim. Mas não é impossível. Tem que ficar atento. Com atenção. Por isso que a avaliação periódica é importante. A gente tem mais uma ligação, doutora, é a dona Edith. De Campo Bom, isso, Edith? Isto. Boa tarde. Alô? Oi, Edith, eu vou pedir para ti só baixar um pouquinho o volume da tua televisão para não ficar dando esse som chatinho. Pode ser? Tá, obrigada. Baixa só um pouquinho e já pode fazer sua pergunta para o Dr. Paulo. Essa é a última ligação que a gente está atendendo hoje, viu? Aqui com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, por favor, eu gostaria de saber se, como eu tive a menopausa bem tardia, com 56 anos, né? Eu passei bem, não tive distúrbio hormonal, não tive aquele calorão, né? E só que agora, depois dos 60 anos, desencadeou a hipertiroidismo. Isso é normal? No momento que vocês entram nesse período do climatério, pré ou pós-menopausa, existe uma disfunção hormonal muito grande. Então, tem que ficar atento, que eu falei no início, né? Tem o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Então, deve ser rastreado isso para evitar o que aconteceu com ela, né? Ou seja, ela desenvolveu um hipertireoidismo por disfunção hormonal, mas talvez tem que investigar qual é a causa desse hipertireoidismo, que não pode ou não estar relacionada à questão da menopausa. Muito bem. Certo, eu quero agradecer primeiro a Edith, né, lá de Campo Bom, que nos está prestigiando com a sua audiência. Eu posso pedir rapidamente, doutor, para a gente encerrar, para as mulheres que ainda não entraram nessa fase, alguma dica, consultar periodicamente o ginecologista? A base de tudo é a prevenção, né? E a orientação, como eu falei no início do programa ali. E a questão maior é assim, ó, não é só tratar hormonalmente. A qualidade de vida é importante, a alimentação é importante e, principalmente, eu sempre friso, quando eu converso com as pacientes e quando eu faço alguma aula para os alunos na UBRA ali, a exercício físico. Se você for avaliar uma paciente que entrou em menopausa e praticava exercício, climatério, pré ou pós-menopausa, ela praticar exercício e outra que não pratica exercício, os sintomas de calorões e mal-estar, ou seja, essa transição dela é muito mais difícil se ela não estiver fazendo exercício, muito mais incômoda para ela. Então, alimentação saudável, rotina do ginecologista anual, tá? Exames periódicos, mamografia, tudo que a gente sabe, né, que tem que fazer, e fazer atividade física e cuidado nutricional. Isso é fundamental. Quero agradecer a disponibilidade do doutor estar aqui com a gente, que é professor de medicina aqui da UBRA e doutor em ginecologista. Paulo Sitia, seja sempre bem-vindo e já...